Rede Globo. Então, até o Dion me autorizar, eu... Tranquilo? Bem, boa tarde a todos outra vez. A Mônica disse que eu não mereço ser apresentado, porque todos vocês já me conhecem. Eu fico feliz com isso. Como vários de nós aqui já falamos, eu gostaria de reiterar, é um prazer e um orgulho estar trabalhando e falando com vocês. É um momento muito importante mesmo. Nós fazemos matemática, e matemática, em seus vários aspectos, mexe com números. Então, dentre os muitos números disponíveis para a gente trabalhar, alguns nos chamam a atenção, seja pela sua importância dentro da matemática, como constantes estruturais da matemática, seja por motivos estéticos. Números têm propriedades bonitas, uma beleza que é dada apenas a nós matemáticos apreciar, né? Uma beleza só nós entendemos bem. E números têm associações culturais, às vezes muito importantes. Números desempenham um papel muito forte no imaginário popular. Então eu queria falar para vocês de um número em particular, que tem uma história matemática e cultural muito longa. E eu queria apresentar para vocês algumas ideias que eu tenho sobre esse assunto também. O número que eu quero, sobre o qual eu quero falar é o número de ouro. Tá? O número de ouro tem uma longa e distinguida história. Ele provavelmente já deve, embora não haja nenhum registro específico, ter sido considerado pelos pitagóricos em torno de 540 a.C. Todos nós sabemos que os pitagóricos adoravam o pentágono regular e que o pentagrama místico, né, que hoje a gente conhece como estrela de Salomão, era considerado um símbolo secreto, místico, pelos pitagóricos. Os gregos gostavam muito de proporções, então é razoável pensar que eles já tivessem se preocupado em saber qual que é a razão entre a diagonal do pentágono regular. Pessoal, isso aqui é um pentágono regular. Eu não sou o Eduardo Wagner para desenhar no quadro negro, então eu peço que vocês tenham um pouco de tolerância com meus desenhos e minha letra, tá? Isso aqui é um pentágono regular, e a razão entre o lado, a diagonal do pentágono regular e o lado é o número alto, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Mas não há registro específico que os pitagóricos tenham se preocupado com isso. Mas há uma série de estudos históricos interessantes que tendem a apontar que o conceito de irracionalidade já nasceu aqui e não da diagonal do quadrado, como a gente comumente acredita. Essa figura aqui é uma figura autorreplicável, né? Você tem aqui um processo, já aqui, um processo que vai centrando, vai diminuindo a escala, e tem teorias, estudos históricos que dizem que o conceito de racionalidade nasceu aí, mas não há nenhum registro definitivo. O primeiro registro explícito do que a gente tem do número áureo, que na época não era chamado de número áureo, mas extrema e média razão, está em Euclides, no livro 2. Euclides, no livro 2, ele faz o estudo de área, mas ele faz o estudo de área não por meio de formas, mas por meio de decomposição de figuras. Tá? Para nós somos professores, e principalmente para o fundamental e para o básico, para o médio, é interessante vocês se munirem de paciência e lerem o livro 2 de Euclides. Há muito que aprender lá. A ideia de você pegar, como que você pega um triângulo, corta em pedacinhos e sai um quadrado com esses mesmos pedacinhos e coisas assim. Tem uma série de aplicações teóricas e práticas, inclusive lúdicas, muito, muito interessantes. Tá? Mas nesse contexto, Euclides se coloca o seguinte problema. Ele tem um segmento, digamos, de comprimento 1. Eu sempre posso supor que o comprimento do segmento é 1 por proporcionalidade. Tá? Segmento de comprimento 1.
E ele se coloca o seguinte problema. Eu quero cortar esse segmento num pedaço menor, x, e num pedaço maior, 1 menos x, tá? De modo que o retângulo que eu fizer com o todo e o menor seja igual ao quadrado que eu fizer com o maior. Com isso ele quer dizer o seguinte: o retângulo que você fizer com o menor, perdão, eu estou misturando as minhas, deixa eu conferir minha anotação aqui, porque se eu me perco, isso, o retângulo que eu fizer com o todo, comprimento 1, comprimento 1, e a altura, o menor, em área, esse retângulo tem que ser igual ao quadrado que eu fizer com o lado maior. Tá? Isso aqui é um quadrado, acreditem se quiserem. Ok? Então, Euclides aqui ele está investigando como transformar um retângulo num quadrado de área equivalente. Tá? Ele retoma isso mais tarde no livro 6, quando ele se dedica explicitamente à construção do pentágono regular. Okay? Mas o nascimento está aqui. Se vocês fizerem as equações aqui, que está escrito aqui é que x, que é a área desse retângulo, é igual a 1 menos x ao quadrado, que é a área daquele quadrado. Tá? E você imediatamente tira daqui que x2, tá? Menos x mais 1 igual a 0. Tá? Elevei ao quadrado, subtrair, dá isso aí. Bem, isso permite você calcular o comprimento daquele x, uma equação quadrática simples. No entanto, o que nos interessa, e o que interessava aos gregos, não é saber o comprimento, é saber a proporção em que esse segmento está dividido. Oi? Não, menos 2x. Ah, perdão, você tem razão. Menos 3x. 1 menos 2x mais x2, menos 3x. Correto. Menos x2, menos 2x, mais 1, menos para lá. Independente disso, essa conta não é importante. O que os gregos queriam saber, na verdade, é a razão em que esse segmento é dividido. Não o comprimento individual, x, quanto que vale x, a pergunta deles não era essa. A pergunta deles é, que razão que esse segmento é dividido? Se você pega essa expressão que está aqui, você pode escrevê-la assim, ó. 1 está para 1 menos x, assim como 1 menos x está para x. Ok? Passei o x aqui para baixo, e desse quadrado eu tirei 1 menos x e passei para cá. Essa é a razão que o segmento está dividido, e aqui vocês podem ler que o todo está para o maior, assim como o maior está para o menor. Tá? Essa é a tradicional definição da razão, bem, eu não vou usar a razão áurea ainda, extrema e média razão. Tá? Daqui, se a gente chama esse número aqui, como é tradicional chamar de φ, você calcula esse número de modo muito fácil. Por exemplo, você pode escrever φ, todo mundo está vendo tranquilo aqui? Você pode escrever φ é 1 sobre 1 menos x. Ele tem uma variedade imensa de artifícios algébricos. Um deles é você escrever assim: 1 menos x mais x sobre 1 menos x. Ok? Que você pode agora escrever assim: 1 sobre 1 menos x. Perdão, desculpem. Esse 1 menos x com menos x dá 1, mais x sobre 1 menos x. Todos comigo? E x sobre 1 menos x é o inverso desse aqui, que é o próprio. Então, isso aqui fica sendo 1 mais 1 sobre φ.
Ok? Então daqui você tira diretamente uma equação bastante importante, que é a equação que define φ. Você tira que φ² menos φ menos 1 igual a 0. Tá? Se você adora resolver equações de segundo grau, e você lembra que φ é positivo, porque nós estamos falando de uma razão de segmentos, então você vai tirar, claro, que φ, todos podem dar um sorriso, é 1 mais raiz de 5 sobre 2. Tá? Esse é o valor numérico de φ. Mas eu não vou usar isso. Muito melhor que usar o valor numérico de φ é você usar a equação que o define. Eu vou elaborar sobre isso mais tarde. Então, esse é o número, essa é a razão, a extrema e média razão, como definida por Euclides. O termo número de ouro, ele é bastante recente. Esse número, ele passou por uma encarnação com uma proporção divina. Tá? Esse foi um trabalho de Luca Pacioli, em 1498, em que ele escreveu, ele se encantou com esse número, escreveu um tratado sobre o número, a razão áurea, em que ele falava do seu 12º maravilhoso efeito e do seu 8º inacreditável efeito e assim por diante. A edição Efeitos, Propriedades, né? Essa edição foi ilustrada por Leonardo da Vinci, e de onde nasceu o mito que Leonardo da Vinci era um fanático pela razão áurea e usou a razão áurea em todos os seus trabalhos. Mais sobre mitos mais tarde. Tá? O primeiro uso registrado do termo razão áurea, ou número de ouro, data de um trabalho de geometria alemão de 1835. Tá? Então, essa terminologia é relativamente recente. Bem, vamos olhar para isso aqui e vamos ver o que a gente pode concluir. Olhando para isso aqui, vocês veem que é uma beleza que esse número aqui ele tem propriedades extraordinárias. Por exemplo, para você achar o quadrado dele, você soma 1. Simpático, né? Número extraordinário. E para você achar o inverso dele, a gente pode tomar aquilo emprestado dali, você simplesmente subtrai 1. Então esse número tem propriedades interessantes, mas eu quero chamar a atenção de vocês que essas propriedades, elas não são algo extraordinário. Elas decorrem diretamente da maneira como esse número foi definido. Tá? Não há nada de novo aqui. Você, grosso modo, na hora que você fez essa exigência geométrica, que você definiu esse número inevitavelmente com essas propriedades. A gente deve achar isso bonito, mas a gente não deve achar que isso é um espanto. Senão, daqui a pouco, quando a gente for resolver uma equação do tipo x2 menos 5x mais 6 igual a 0, que a gente pode escrever como x, que multiplica x menos 5 igual a menos 6, e que a gente pode finalmente escrever como 1 sobre x é 6 sobre 5 menos x, tá? Nós vamos começar a achar que os números 2 e 3 são espantosos, porque para calcular o inverso deles, basta subtrair de 5 e dividir por 6 e inverter. Eles não são espantosos, eles têm uma propriedade algébrica normal. Tá? Isso que eu escrevi aqui para vocês é totalmente análogo a isso aqui. Apenas que a equação de segundo grau, que define esses números como suas raízes, como uma das suas raízes, é diferente. Tá? Bem, então nós temos aqui uma equação de segundo grau. Tem uma outra raiz que eu não escrevi aqui, né? Que é a conjugada, que é essa aqui. Tá? Para aqueles que não desgrudam de suas calculadoras, a gente pode dizer que esse número aqui é 1,618 e assim por diante. Que você pode, claro, pensar nisso como 1,62, se você quiser. E que, para efeito de referência futura, eu devo notar para vocês que isso aqui é bastante próximo de 5 terços, 1,6 e 8 quintos. Então, 8 quintos é 1,6, 5 terços é 1,66, 67.
Tá? Então, você tem uma série de boas maneiras de chegar a esse número. O ponto que eu quero fazer para vocês com isso aqui é que você nunca faz contas usando seja a expansão decimal, ou seja, 1 mais raiz de 5 sobre 2. Vocês vão achar vários livros-texto aí que, infelizmente, definem esse número, 1 mais raiz de 5 sobre 2, e depois vem aqui e diz, agora nós vamos mostrar que o quadrado desse número é ele mais 1. Então eles colocam 1,618 aqui, elevam ao quadrado, pegam 1,618 nos trocados, elevam ao quadrado, somam 1 e verificam a igualdade, o que certamente não funciona. Nós temos aqui um irracional. Você não vai verificar a igualdade em poucas casas decimais. Tá? Então a maneira correta de lidar com esse número é esse senhor aqui. Bem, nós temos dois problemas práticos na nossa frente. Um deles é como, dado um segmento, como é que você, com sua reguinha e seu compasso, você divide o segmento em razão áurea. Eu não vou entrar em detalhes, tá? Eu vou simplesmente dar a construção para vocês. A construção tradicional, ela não tem muito a acrescentar. Digamos que eu tenho um segmento aqui de comprimento 1 e eu queira dividir esse segmento em razão áurea. Tá? Então eu faço uma coisa bem simples. Eu levanto aqui uma perpendicular de tamanho meio. E aqui eu traço essa diagonal. Tá? As contas, para justificar a construção com vocês, são bastante simples. Eu quero chamar a atenção de vocês que só aqui, que é o teorema de Pitágoras, essa hipotenusa aqui já vale raiz de 5 sobre 2. Então você tem que automaticamente, com essa construção simples, a razão áurea já está aí. Ela apareceu com uma construção perfeitamente razoável, ela não foi intencional. Fez uma construção simples, a razão áurea inevitavelmente aparece. Eu falo aqui que a razão áurea inevitavelmente aparece, porque a parte que interessa da razão áurea é essa aqui, né? Número de ouro. Tá? Então aqui você faz uma coisa simples, você traça um círculo aqui assim, aí depois você traça, com o centro aqui, você traça outro círculo aqui assim. E automaticamente você bateu no ponto que divide seu segmento com a razão, na razão áurea. Tá? Para casa, justificar essa construção. Ok? Márcio, pode baixar um pouquinho, por favor? Eu queria só, a título de diversão, mostrar para vocês como fazer isso com dobradura de papel, que é, basicamente, replicar essa construção aqui. Ops, errado. Perdão. Ok. Isso aqui é uma apresentação que eu fiz com uma oficina de dobraduras, que eu fiz com 2 monitoras algum tempo atrás. Uma das atividades era essa. Aqui você tem uma folha de papel quadrado. Okay? Nosso objetivo é dividir esse segmento aqui em razão áurea. Então você efetua com dobras aquela construção que eu acabei de colocar no quadro negro. Essa construção aqui equivale a você fazer segmento vertical valer metade. Digamos que o lado do quadrado seja 1. Tá? Então eu desenhei segmento vertical de lado 1, meio. Aqui você faz o equivalente a traçar aquele círculo. Esse ponto B, se vocês prestarem atenção nessa dobra, ele traça um círculo. E desenha basicamente a diagonal que está ali. Perdão, eu dobrei, fiz a diagonal, perdão. Aqui, o ponto B vai fazer um círculo aqui assim, ó. Aquele primeiro círculo que eu desenhei é esse. Ok? E o segundo círculo que eu desenhei é esse aqui. Pum, marca e está aqui. Tá? Então vocês veem que essa é uma construção geometricamente bem simples e que pode ser feita numa folha de papel. Ou seja, a razão áurea está bem ao alcance da gente. Quer dizer, se pode ser feita com régua e compasso, ela pode ser feita numa folha de papel. Tá? O comentário que eu quero fazer aqui, e eu vou usar para efeito posterior também, eu já fiz ali, é que
Vocês podem notar agora que onde há um quadrado, a razão áurea está presente, com algumas construções bastante elementares. Okay? Tantas arquitetônicas baseadas em quadrados e coisas semelhantes, não é surpresa que apareça a razão áurea. Ela é construída de modo simples. A gente tem que distinguir claramente o que é intencional e o que é necessário. O ponto que eu estou fazendo aqui, que aparecer a razão áurea, uma construção simples dessa aqui, ainda mais com aquela diagonal ali, que é um elemento arquitetural de plantas bastante comum, não é surpresa nenhuma. Tranquilo. Bem, então nós sabemos dividir um triângulo, um segmento em razão áurea. A outra coisa é como que a gente constrói fisicamente esse número. Tá? Ou seja, se eu quiser colocar na frente de vocês aqui um segmento de comprimento 1 mais raiz de 5 sobre 2, o que eu faço? Bem, um jeito é usar aquilo ali, eu já tenho raiz de 5 sobre 2, não há muito o que fazer. Tá? Mas tem um jeito mais bonito, que é esse aqui. Você pega um quadrado de lado 1, ok? Você prolonga esse lado, aí você marca aqui ponto médio, aí você pega o seu fiel compasso, põe a ponta seca dele aqui, põe a ponta com um lapisinho, com a grafite dele aqui, e você baixa. Você faz esse círculo aqui, tá? E automaticamente, com essa construção totalmente elementar, você tem que essa distância aqui é a razão áurea. Tá? Isso aqui você pode demonstrar de vários modos, mas mais uma vez o modo mais bonito é você chamar isso aqui, digamos, de x, tá? Esse comprimento todo. Notar que esse comprimento aqui é x menos meio. X todo menos o meio que está desse lado. E esse comprimento é igual a esse aqui. Então, olhando para esse triângulo retângulo, e usando o teorema de Pitágoras, a hipotenusa dele é x menos meio. Tá? Igual a 1 mais meio ao quadrado. Hipotenusa, soma dos quadrados dos catetos. Tá? Se você simplifica isso aqui, surpresa, você vai cair em x2 menos x menos 1 igual a 0. Que é exatamente a equação quadrática, cuja raiz positiva é o nosso velho amigo. Espero que já seja um velho amigo para vocês, nessa hora, o número áureo. Tá? Essa é uma maneira muito boa de mostrar as coisas. Você não mostra que o número é igual, você mostra que é a raiz da mesma equação. E tem a mesma equivalência. Muito bom. Esse desenho aqui, eu vou replicá-lo, ele dá origem à nossa velha autossemelhança, espiral logarítmica e o diabo a 4. Deixa eu mostrar para vocês o que está acontecendo aqui. Eu estou completando esse retângulo aqui. Ok? Vamos ver quais as dimensões que a gente tem na mão. Nós tínhamos aqui, mal desenhado, tadinho desse retângulo áureo. Esse lado aqui vale φ, esse lado aqui vale 1. Logo esse lado aqui vale, esse pedacinho aqui vale 1 menos φ. Ok? Perdão, φ menos 1. Φ menos 1. Então esses dois retângulos que estão aí, eles são semelhantes, no sentido em que eles têm a proporção entre os lados é a mesma. Isso é imediatamente verificável. Esse retângulo aqui, o lado maior, perdão, vamos dizer, o lado menor sobre o lado maior, a proporção do retângulo grande é 1 para φ. E a proporção do retângulo pequeno é lado menor, φ menos 1 sobre 1. Bem, mas a gente já sabe que 1 sobre φ é igual a φ menos 1. Estava escrito em algum lugar aí. Tá? Então, automaticamente, essa igualdade mostra que esses dois retângulos são semelhantes. É
exercício simples, por semelhança, é você mostrar que na hora que você traçar essas duas diagonais aqui, elas vão se cortar em ângulo reto. Porque os ângulos os retângulos são semelhantes, os ângulos ali são todos iguais ou complementares, já sai direto. Esse ponto aqui, para os nossos amigos místicos, ele é conhecido como o centro do universo, o olho místico, o umbigo do mundo e algumas coisas assim. Eu vou falar nele daqui a pouquinho, mas a ideia é que agora você pode começar a replicar essa construção. Aqui você tem um retângulo áureo, tradicionalmente conhecido como retângulo áureo, porque os lados estão na proporção áurea. Tá? Esse retângulo aqui, menor, como semelhante ao retângulo anterior, ele também é áureo. E aí você pode ir iterando essa construção. Você traça aqui, depois você traça aqui, perdão. Cada vez você vai tirando um quadrado. Peraí, tirei um quadrado, tira um quadrado, tira um quadrado, tira um quadrado. Não sei se esse desenho está muito certo, o Cabri vai estar melhor. Em vez de eu fazer aqui, deixa eu mostrar no Cabri, mas eu queria que vocês prestassem atenção nesse desenho. É o seguinte, tem uma ideia muito poderosa e muito bonita embutida nesse desenho, que ele pode ser obtido você pegando esse retângulo grande, você começa a rodá-lo, fazer uma rotação com o centro nesse ponto, e à medida que você roda, você vai encolhendo até que ele se ajeite no lugar dele. Isso é uma ideia muito importante, porque essa é uma ideia que a gente vê em vários contextos, em organismos vivos que crescem em espiral com mudança de escala. Tá? Eu acho que esse arquivo Cabri aqui vai ilustrar melhor o que eu estou querendo dizer. Então, aqui vocês têm um retângulo áureo. Eu devia primeiro ter apagado isso aqui para vocês não verem. Ninguém viu. Tá? Então, o movimento que está embutido naquela figura que eu desenhei para vocês é esse aqui. Ó. Esse é o movimento. Vocês veem o retângulo, ele está girando com o centro naquele ponto preto e, simultaneamente, ele está encolhendo numa razão dada. Ok? De modo que ele vai, a cada tic desses, ele corta um quadrado do retângulo no qual ele estava. Tá? Esse é um movimento, espero que vocês concordem comigo, muito bonito, né? Tá? É o que a gente chama de uma rotação contratória ou de uma contração rotatória. Eu acabei de inventar os dois termos. Vocês escolham o que vocês gostarem mais. Tá? Agora, associado a esse desenho, nós temos o que é comumente conhecido como a espiral logarítmica. Tá? A espiral logarítmica nada mais é que o caminho, por exemplo, que o vértice inferior do retângulo faz quando... eu volto aqui. Vocês veem que aquele vértice do retângulo, quando o retângulo faz esse movimento, o vértice traça a curva que nós conhecemos como espiral logarítmica. Ok? Se alguém está pensando no símbolo da SBN, ok? Eu vou fazer comentários sobre isso mais tarde. Tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre a espiral logarítmica, eu vou mencioná-la mais tarde, não vou entrar em muitos detalhes, mas eu queria chamar a atenção de vocês para um fenômeno realmente extraordinário na espiral logarítmica. Nós temos esse retângulo original com a espiral já encravada dentro dele. Vocês vão notar que, por exemplo, se eu estou aqui, a figura que está dentro desse retângulo preto é exatamente igual à figura que está dentro do retângulo todo, do grande. Tá? Esse fenômeno em matemática é conhecido como autossimilaridade em escala. Okay? A figura vai diminuindo, mas se você colocar uma lente de aumento, ela é sempre a mesma. Ou seja, se eu desenhar só esse retângulo preto e aumentar, ele é igual ao retângulo grande. E assim por diante, ao infinito. Em qualquer momento, a figura que está dentro, por exemplo, desse retângulo, daquele retângulo pretinho aqui no meio, ela é exatamente igual à figura toda. Ok? Então, essa espiral, ela é espiral fundamental em várias estruturas naturais, coisas assim.
mas não é isso. Não é esse o ponto. Bem, obrigado. Eu vou passar rapidamente agora. É claro que nós todos temos que... É mandatório, pode subir, obrigado. É mandatório falar sobre isso, quando a gente fala do número de ouro. Antes que alguém pergunte, o que o número de ouro tem a ver com Fibonacci? Ok? Os Fibonacci, todos nós sabemos o que é, né? A sequência de Fibonacci, eu gosto de fazer ela começar com 0, tá? 1, 2, 3, 5 e assim por diante. Para meu consumo próprio, eu chamo esse aqui de F índice 0, F índice 1, F índice 2, F índice 3 e assim por diante. É aquela sequência que nós estamos cansados de nos divertir com ela, em que todo número são os dois anteriores. O que o número de ouro tem a ver com isso? Vocês vão notar que φ quadrado é φ mais 1 e que φ cubo, eu posso fazer assim, né? Φ cubo é φ vezes... peraí. Vamos ver, φ cubo, eu multipliquei aqui em cima por φ, é φ quadrado mais φ, multipliquei esse lado por φ. Φ quadrado é φ mais 1, eu vou por recursão, isso aqui dá 2φ mais 1. Tá? Φ a quarta é, vamos ver, bem, em vez de eu multiplicar aqui, seria burrice, eu multiplico aqui direto. Eu estou lidando, essa relação φ quadrado igual a φ mais 1, permite reduzir toda e qualquer consideração minha a expoentes de φ não maiores do que 2. Então isso aqui vai dar 2φ quadrado mais φ, 2φ quadrado é 2φ mais 2, isso aqui dá 3φ mais 2. Tá? Então vocês vão notar aqui, ó, 1, 1, 2, 1, 3, 2, eu não preciso dizer para vocês o que vai ser φ elevado à quinta, né? Vai ser 5φ mais 3. E, em geral, você vai chegar à conclusão, se você for masoquista ou tiver... φ... Tá legal, né? Não, 5φ mais 3. Vai ser o próximo termo da série de Fibonacci. Tá? Se você é um indivíduo masoquista, ou se você tem pouca fé, tá? Você pode fazer um exercício de indução simples e chegar à conclusão que φ elevado à enésima potência para qualquer n é Fn φ mais Fn menos 1. Ok? Ou seja, os números de Fibonacci, mais uma vez, eles não estão misticamente ligados à razão áurea, não. Os números de Fibonacci aparecem em consequência da relação básica que divide o número de ouro. Tá? Quanto aos números de Fibonacci, a gente pode, usando a razão áurea, fazer umas coisas muito bonitas. Por exemplo, você tem uma fórmula para o enésimo número de Fibonacci. É 1 sobre raiz de 5, errei o φ elevado a n, menos φ' elevado a n. Φ' é o conjugado, aquele 1 menos raiz de 5 sobre 2 que eu escrevi para vocês. Tá? Essa é uma fórmula explícita para o enésimo de Fibonacci. Se você escreve ela com todas as raízes de 5 que ela tem direito, você impressiona muito a audiência. Tá? Em particular porque ninguém acredita que isso aqui dá um número inteiro. Tá? Uma outra coisa que é apontado como um fato extraordinário, mas que é decorrência imediata, por exemplo, dessa fórmula, é que se você toma o limite dos quocientes dos Fibonacci consecutivos, isso aqui dá φ. Isso não deve ser surpresa para ninguém, porque aqui, esse número aqui é φ' menor que 1, φ' elevado a n tende a 0, então, grosso modo, como vocês podem ver, a sequência de Fibonacci é uma sequência geométrica. Tá? Esse termo aqui fica tão pequeno que ele passa a ser desprezível. Você tem aqui uma série geométrica e o limite, o quociente em termos sucessivos, é a razão da série. Tá? Mas, na verdade, isso aqui não é privilégio da sequência de Fibonacci, não. Qualquer sequência
em que você der os dois primeiros termos, sejam eles quais forem, positivos, e que a partir dali qualquer termo é a soma dos dois antecessores, tem exatamente essa propriedade aqui. Tá? Ou seja, isso aqui não tem nada a ver com o número áureo, na verdade, tem a ver com a relação de recorrência que define a série. Muito bem. O número áureo ainda tem outras propriedades espetaculares, lindas. Deixa eu mostrar duas rapidamente para vocês. Uma delas é você escrever isso aqui, ó. Φ, vamos começar daqui. Φ2 é Φ mais 1. Então, Φ é 1 mais 1 sobre Φ. Ok? Mas agora, eu dividi por Φ, né? Mas agora eu posso substituir, ó. Esse Φ, eu vou substituir pelo valor dele. 1 mais 1 sobre 1 mais 1 sobre Φ. Que é igual a 1 mais 1 sobre 1 mais 1 sobre 1 mais 1 sobre Φ. Eu preciso continuar ou todo mundo já pegou a ideia? Já pegamos a ideia, né? Isso aqui, você pode exprimi-lo numa expressão que a gente chama de fração contínua. Você pode exprimi-lo 1 mais 1 sobre 1 mais 1 sobre 1 mais 1 sobre 1 mais... e assim ao infinito. Essa é uma maneira interessante de escrever esse número. Tá? E você pode também fazer outra brincadeira com ele, que é bastante simpática. Você pode escrevê-lo assim, ó. Partindo ainda daquele φ quadrado é φ mais 1, você pode escrever φ como sendo raiz de 1 mais φ, que agora você continua, você substitui iterativamente. E você continua. Ok? Então você, no final, você chega em uma expressão 1 mais raiz de 1 mais raiz de 1 mais raiz de 1 mais etc. Ok? Lindas propriedades, né? Tem mais. Eu vou listar aqui tudo como... por sinal, isso aqui é um pouco mais delicado. Essas duas coisas que eu escrevi para vocês são intuitivas, mas são delicadas. Para você dar sentido a essas expressões, você precisa usar métodos de análise, fundamentos de análise. Aqui nós temos uma sequência que você precisa mostrar que converge ali também. Embora eu não vou me deter nesses detalhes técnicos. Bem, continuando a fazer propaganda desse número, se você desenha esse triângulo aqui, um triângulo isósceles, o ângulo do vértice é 36 e base 1, então aqui é claramente 72, 72, você faz umas continhas simples baseadas em semelhança, tá? Semelhança é você traçar uma bissetriz aqui, eu não vou fazer isso agora, e você chega à conclusão que os lados desse triângulo isósceles são φ, φ. Esse é o famoso triângulo áureo. Tá? Olhando aqui com um pouquinho e trabalhando um pouquinho mais aqui, usando, por exemplo, a lei dos cossenos, você chega aqui, você tira que o cosseno de 36 graus é meio de φ, e você tira que o cosseno de 72 graus é 1 sobre 2 φ. Okay? Tem umas relações extraordinárias, mas que não devem ser surpresa, porque basicamente eu estou falando aqui, todos perceberam, do pentágono, né? Ok? Tudo isso aqui é exercício para casa, viu? Eu vou cobrar, vou pedir para o pessoal mandar na sexta-feira lá para Belo Horizonte e corrigir para dar a nota, tá? No pentágono regular, que eu já mencionei, mas vou aqui só para deixar registrado, se o lado do meu pentágono regular é 1, ok? E eu chamo aqui esses vértices de ABC, então a diagonal do pentágono regular é φ, ok? E você tem uma equação, um modo de escrever
A gente sabe que φ menos 1 é 1 sobre φ. O que aqui pode ser escrito da seguinte maneira, AC menos AB é igual a 1 sobre AC. Quero só deixar isso aqui registrado, porque eu vou reescrever isso mais tarde num contexto diferente. Isso são coisas tradicionais sobre o número áureo. Tá? Quando eu estava preparando essa conferência, eu fiz uma pesquisa para ver se havia outros problemas interessantes sobre o número áureo. E eu descobri esses dois, que eu vou dar de presente para vocês, para casa. O número áureo, na verdade, ele aparece com uma frequência, quando você está fazendo matemática, ele de repente pula na sua frente sem você saber que você estava lidando com ele. Quando você está fazendo geometria plana, isso acontece com tal frequência que dali a pouco você vê 3 pontos alinhados, você imediatamente suspeita que eles estão em razão áurea. Tá? Assim, vira um reflexo automático e você fica muito surpreso se eles não estão em razão áurea. Então, eu achei um exemplo extraordinário de 3 pontos em razão áurea, que, primeiro, não tem absolutamente nada a ver com pentágono. Tá? É realmente espantoso. Você pega um círculo, morro de inveja do Eduardo Wagner. Aí você põe um triângulo equilátero aqui. Equilátero. Tá? Aí você pega os pontos médios, eles podem não ser médios, mas na hora que eu chamar de MN, todo mundo sabe que são médios, né? Tá? Eu pego os pontos médios dos lados e prolongo esse até um ponto P, aqui. E extraordinariamente, isso é realmente extraordinário, no contexto em que os únicos ângulos envolvidos são 60 graus, e a gente tem um triângulo equilátero aqui, um círculo, esse segmento, o ponto N, divide o segmento MP em razão áurea. Esse é um lindíssimo problema. Tá? Problema bonito de resolver, solução bonita, presente para vocês. Tá? E agora, esse já me espantou o suficiente quando eu encontrei, mas teve outro que me espantou mais ainda, que é o seguinte: você pega um retângulo arbitrário, qualquer, tá? Chama esse vértice aqui de A. Pega um ponto, sei lá, B aqui, pega um ponto C aqui, ok? E desenha esse triângulo ABC. Okay? Aí você determinou 3 triângulos aqui que eu vou achurar. Esse e esse. Ok? Aí você faz a seguinte pergunta: quando é que esses 3 triângulos têm a mesma área? Tá, é concebível que tem uma solução para esse problema, porque você mexe com o ponto C para cá, mexe com o ponto B para lá, cedo ou tarde os 3 triângulos vão ter a mesma área. Então a pergunta é razoável. O que é surpreendente é a resposta. A resposta é quando o ponto B dividir esse lado em razão áurea e quando o ponto C dividir esse lado em razão áurea. Se vocês tiverem assim, só vontade de escrever as equações aqui, já sai automaticamente a razão áurea. Okay? O mais interessante é que a pergunta, a resposta é fabulosa, mas o raciocínio em si, as contas são triviais. Então, bom divertimento para vocês. Muito bem. Por sinal, aí se você pergunta se além dos triângulos terem a mesma área, quando é que esse triângulo branco aqui é isósceles, aí surpresa é quando o retângulo for o retângulo áureo. Tá? Eu queria saber quem que bolou esse problema, porque realmente é um indivíduo de bom senso estético. Muito bem. Agora, eu espero que vocês estejam suficientemente convencidos que o número áureo é um número que merece atenção em matemática. Tá? Número bonito, propriedades bem razoáveis, mas agora eu vou começar a falar algumas coisas não tão agradáveis. Primeiro,
número áureo não tem nada de especial. Na sua origem, ele não tem nada de especial. Deixa eu retomar com vocês uma construção que a gente fez aqui. Vocês lembram daquela construção que eu fiz? Vamos construir 1 mais raiz de 5 sobre 2. Eu comecei com um quadrado de lado 1. Tá? Não há nenhuma motivação prévia para eu começar com quadrado, exceto que o quadrado é bonito. Por que eu não faço aquela construção com retângulo? E aqui, em vez de ser um quadrado, eu solto a minha imaginação, escolho um número real qualquer positivo e faço a mesma construção com o quadrado. Qual que é a mesma construção? Faço a mesma construção que eu fiz antes. Marco o ponto médio, P sobre 2, P sobre 2. Ponho meu fiel compasso aqui. Traço meu fiel círculo aqui. Tá? Eu tenho a mesmíssima construção que eu tinha antes, com absoluta, total e completamente as mesmas propriedades. Tá? Se eu chamo esse comprimento aqui, vou usar uma nova letra, psi. Notem bem que, na verdade, eu não ia chamar de psi, porque esse aqui depende do número que eu escolher. Então, se eu fosse muito picuinha, coisa que evidentemente eu não sou, tá? Eu chamaria de psi índice P, para frisar que aquele valor depende do número P que eu escolhi. Por exemplo, o meu φ é psi de 1. Se eu tivesse escolhido 1 no lugar do P, eu estaria na construção anterior que eu fiz com vocês. Tá? Então, se você se dá o trabalho de fazer algumas contas, que eu não vou fazer aqui porque são perfeitamente análogas às contas que a gente fez com o número áureo, mesmo uso do teorema de Pitágoras e assim por diante, você vai descobrir que esse número é um número áureo generalizado. Okay? Esse número, para aqueles masoquistas que querem saber o valor de tudo, tá? Esse número vale P mais raiz de P2 mais 4 sobre 2. Quando P igual a 1, nós temos o nosso número áureo de novo. Ok? A aplicação do teorema de Pitágoras aqui mostra que esse número satisfaz a seguinte equação. Ele é P2 menos P psi menos 1 igual a 0. Quando P igual a 1, essa equação que define a razão áurea. Tá? Esse número ainda tem o quadrado dele. Bem, acho que agora a gente perde um pouco a graça, né? Para achar o quadrado dele, você multiplica por P e soma 1. E para achar o inverso dele, você subtrai P dele. Ou seja, ele tem formalmente todas as propriedades que o número áureo tem. Vocês veem, essas aqui são generalizações. Se você põe P igual a 1, você recupera o número áureo. Então vocês veem que o número áureo ele pertence, na verdade, ao que a gente chama de uma família de números. E essa família é controlada pelo que a gente chama de um parâmetro. Por isso que esse número chama P, de parâmetro. Tá? Varia o P. Se você faz o P variar de 0, o P não pode valer 0, né? P tem que ser positivo. Mas você faz varrer todo o semi-eixo positivo, então você tem uma família infinita de números psi de P que tem propriedades perfeitamente análogas ao número áureo. Na verdade, essas propriedades não são só análogas, não, elas são as mesmas. Então, eu não vou também entrar em detalhes, mas eu queria apenas... É porque os detalhes eu já fiz antes, tá? Esse número, por exemplo, ele pode ser escrito assim. Psi é P mais P sobre 1 mais... Não, perdão. Perdão. Aqui, um momento. Essa aqui, como eu me confundi agora, vamos fazer isso aqui de novo. Psi é P mais 1 sobre psi, que é igual a P mais 1 sobre P mais 1 sobre psi, isso. E assim por diante. Tá? Notem que ele tem expressão totalmente análoga à expressão
que a gente obteve para o número áureo com P igual a 1. E não deve ser surpresa que esse número também tenha essa expressão aqui. Não, perdão, não é essa não. Estou enganando vocês de novo. É 1 mais P raiz de 1 mais P raiz de 1 mais P raiz e assim por diante. Etc. Ok? Outra vez, que a gente já havia escrito para o número áureo com P igual a 1. Então, a gente ainda fica assim, né, dá um pouquinho de anticlímax, porque todos nós ouvimos falar demais do número áureo, suas propriedades maravilhosas. Aqui vocês têm um exemplo, é importante apontar, a gente faz matemática, é que quando você isola um ponto de um contínuo, o ponto parece especial. Mas quando você coloca esse ponto dentro de um contínuo, como agora eu coloquei o número áureo dentro de uma família de números, ele deixa de ser tão especial assim. Ele tem muitos irmãozinhos, não é filho único. Tá? Bem, eu não vou me estender sobre as outras propriedades que esse número tem em comum com o número áureo, mas eu não posso deixar de mostrar isso para vocês, que foi um fato que me maravilhou espetacularmente quando eu aprendi. Eu tinha feito com vocês aqui um desenho, eu devia ter mantido esse desenho no quadro negro, que era o seguinte. A, B, C, Φ. Eu tinha dito para vocês que o que está escrito aqui, tradução de... como é que é mesmo? Deixa eu voltar aqui. Isso, aqui você tinha aqui AC menos AB igual a 1 sobre AC, que é a mesma coisa escrever φ menos 1 igual a 1 sobre φ. Isso. Então, esse fato parece tão extraordinariamente amarrado à geometria do pentágono que é difícil você acreditar que ele possa ser generalizado. No entanto, há uma generalização espantosa desse fato que envolve exatamente o meu velho amigo Ψ. A generalização é a seguinte: você pega um n ímpar, e vamos dizer maior ou igual a 5, e você pega um polígono regular de n lados. Tá? Eu vou desenhar um pedaço do meu polígono aqui. Okay? Aqui tem 3 lados do meu polígono, ali está um vértice imediatamente oposto a esse lado. Lembra como o polígono é ímpar, não tem número ímpar de lados? Então, esse vértice oposto aqui está na mediatriz desse lado. Tá? Então, vamos olhar para cá, em vez de falar diagonal lado, vamos falar na maior distância possível entre 2 vértices, segunda maior distância possível entre 2 vértices. Okay? Vamos uniformizar essa ideia. Diagonal e lado são só nomes, na verdade, são segmentos que ligam vértices. Okay? Então, vamos pegar aqui a primeira maior distância entre 2 vértices, a maior de todas, vamos chamá-la de x, e vamos pegar a segunda maior distância, o meu polígono continua aqui, e vamos chamá-la de P. Então, x, a maior distância possível entre 2 vértices no meu polígono, P, a segunda maior distância possível. Então, bem, eu vou dar a dica. Eu detesto falar a dica, eu vou dar uma sugestão. Esses 2 ângulos aqui são iguais, tá? Ângulos inscritos no círculo, correspondentes a cordas de mesmo tamanho. Se você usar a lei dos cossenos aqui, tá? Essa distância aqui também é x, você vai ter e fizer umas continhas que tem que fazer, você vai ter a extraordinária surpresa de descobrir que x² menos px menos 1 é 0. Ou seja, inacreditavelmente, esse senhor aqui não é x, ele é ψ. Ou seja,
essa propriedade que parecia assim privativa, propriedade única do pentágono, ela tem uma generalização imediata no caso de um polígono regular, de n lados para n ímpar. Tá? Eu espero que isso seja suficiente, por enquanto, para mostrar para vocês que o número áureo, apesar de simpático, ele não é tão distinguido quanto parece. Okay? Essa é, grosso modo, a parte matemática que eu queria mostrar para vocês. Agora eu vou passar, nós vamos passar para a sessão cineminha, porque agora eu queria abordar com vocês a conexão desse número com todo mundo, arquitetura, pintura, natureza, biologia, seja lá o que for. Tá? Então, antes disso eu vou só fazer não, só um minutinho. Para registro posterior, eu vou começar a falar agora para vocês de mitos sobre o número áureo. Okay? Coisas que se falam sobre o número áureo e que são, no meu entender, todos vocês têm plena liberdade, evidentemente, de discordar do que eu vou falar. Okay? Eu tenho referências para baquear o que eu estou falando, eu li um pouco sobre o assunto e depois eu partilho alegremente as referências com todo mundo. Fala-se muito sobre o número áureo, em particular que ele tem conexões místicas, que ele registra o conhecimento dos antigos, que ele foi codificado nas pirâmides, que todos os grandes pintores e arquitetos o usaram, e que ele é uma das constantes fundamentais do universo, e que está nas conchas, e Deus... Bem, um fato curioso que eu descobri, e eu vou mostrar para vocês aqui, é que π, eu vou escrever do modo como... Opa, o João vai brigar comigo se eu sair daqui. Eu vou só deixar vocês pensando nisso. Π, o pessoal escreve como igual, viu? 4 sobre raiz de π. Se vocês colocam isso no na calculadora de vocês, isso aqui, claro, dá 3,144,605 trocados. Tá? Vamos ser francos, uma boa aproximação, né? Para nós, π na segunda casa decimal já é muito bom. Esse é o tipo de coisa que vocês vão encontrar. Eu já aviso vocês que se você dispõe das 4 operações, raiz quadrada, exponenciação, logaritmo e funções trigonométricas, você pega quaisquer 2 números e faz aparecer π cedo ou tarde com uma combinação razoável de operações. Tá? Isso aqui é o tipo de coisa que vocês vão encontrar como sendo o cara que descobriu que as 2 constantes fundamentais do universo estão intimamente relacionados e que isso aqui, claro, veio de Deus, ou veio dos antigos, ou veio de um disco voador. Ok? Isso acontece. Muito bem. Então, vamos passar a sessão cineminha agora. Eu não queria passar a intenção errada para vocês, não. Eu sou um grande entusiasta do número áureo. Ok? Mas eu acho que o ponto desse que eu estou falando para vocês é que a gente tem que ver as coisas em perspectiva. Okay? E saber do que a gente está falando. Então, deixa eu começar com o retângulo áureo. Isso aqui eu mostrei para vocês, a espiral logarítmica embutida no retângulo áureo. Vocês vão encontrar uma quantidade imensa de textos em que o indivíduo vê uma espiral logarítmica e na hora que vê a espiral logarítmica, ela começa a falar diretamente no número áureo sem pensar 2 vezes. Okay? Eu suponho que agora, com aquela construção nova que eu dei para vocês enxerguem que a espiral logarítmica ela não tem absolutamente nada a ver com o retângulo áureo. Okay? Na verdade, não existe a espiral logarítmica, existe uma família de curvas, okay? Todas associadas, por exemplo, nesse caso, a um retângulo, mas na verdade associadas àquele número que está lá em cima, que é a razão dos lados do retângulo. E vocês acabaram de ver aqui a família de todas as espirais logarítmicas. Okay?
Elas variam bastante. Aqueles que duvidam de mim, vocês veem, a construção é exatamente... Ué, por que você não quer? Por que você não quer andar? Ué? Algo... O que houve? É porque ele está lá dentro. Ele tá no infinito e eu estou tentando buscá-lo no finito. Está aqui. Vocês veem, a construção é exatamente a mesma. Não há diferença dessa construção ser feita no retângulo áureo ou no retângulo qualquer. Então, a primeira coisa é que a espiral logarítmica não tem absolutamente nada a ver com o número áureo. Apesar de todo mundo adorar falar em espiral áurea e entrar em delírios de satisfação quando vê uma espiral logarítmica, que já começa a falar em razão áurea, número de Fibonacci, tudo, pela mera contemplação desse desenho. Tá? Na verdade, deixa eu fazer um pequeno parênteses aqui. Eu espero que vocês tenham notado que a espiral geral logarítmica ela não é tangente aos lados do retângulo. Nem a Sueli nem o Lucas estão aqui, né? Presidente e vice-presidente da SBM. Então eu posso contar para vocês que aquele símbolo da SBM, na verdade, ele é um símbolo meio estranho, né? Ele é feito com arcos de círculo. Ele não é uma espiral logarítmica verdadeira. Ok? Eu vou propor um dia, se eu tiver coragem, que a gente mude. Vocês vão notar uma coisa interessante aqui, que foi um aluno que me chamou a atenção. Vocês veem aqui, a espiral logarítmica tem uma corcova para cima do lado esquerdo. Se eu ando com ela para cá, desculpem o meu computadorzinho velho, tá? A corcova dela passou a vir aqui, para a direita. Ok? Então, pelo teorema do valor intermediário, tem um ponto, um retângulo especial, que está em volta do 1,55 mais ou menos, por exemplo, está muito, desculpem. Vamos tentar de novo. Atenção. Quando chegar no 1, vamos deixar aqui. Aí, vocês notem, aqui vocês têm... Houve aqui. Acho que eu levantei muito... Como é que eu faço isso aqui? Vem aqui, né? Pronto? Tá. Vocês vão notar que tem uma posição, mais ou menos aí em torno do 1,55, em que você tem uma verdadeira espiral logarítmica verdadeiramente tangente aos lados do retângulo. E, na minha opinião, esse que devia ser o símbolo da SBM. Uma espiral logarítmica honesta, assim, firme, e não aquela espiral logarítmica feita com pedacinhos de arco de círculo, que matematicamente não é, desculpem, um objeto muito bonito. Eu sempre achei isso, por sinal, agora eu tenho uma proposta concreta para fazer para remediar esse mal. Muito bem, por sinal, depois eu falar do retângulo áureo. Muito bem, eu queria começar agora, só mostrar para vocês uma série de pequenas coisas que você vai encontrar brincando. Por exemplo, suponho que vocês vão se divertir vendo como o nosso amigo conseguiu encurtar os polegares dele para fingir que ele tem um triângulo áureo ali. Okay? Isso é típico das distorções que vocês vão encontrar. Sabe? Desenhos grosseiramente distorcidos, fotografias em perspectiva alterada e coisa assim, para o cara dizer que foi lá, mediu e achou a razão áurea. Tá? Aí. Vocês vão notar aqui, o nosso amigo teve o cuidado de colocar que o ângulo entre os dedos dele é 36 graus, eu desafio vocês a saírem medindo, tá? E colocou ali, para mim, aqui. Foi desse aqui que eu tirei, tá aqui, ó. Bem aqui, é melhor, tem que acostumar com isso aqui. Ali, para mim, π é 4 sobre a raiz de φ. Por que não? Qual é o significado? É uma questão para os matemáticos. Isso ele não se preocupou muito em abordar, não. Tá? Esse indivíduo tem um site bastante interessante, ele é um romeno. Está aqui ele para vocês, em êxtase perante a razão áurea. Tá? Isso aqui é uma proposta que ele está fazendo para construir um memorial no lugar das Torres Gêmeas, nos Estados Unidos.
é um pedaço dela, vocês podem ver aí Deus e o mundo, né? E tem um raiz de 5 menos 1 aqui no cantinho, bem ali, ó. Tá? E finalmente, você tem aqui o trabalho completo dele, um templo erigido em honra da razão áurea. Tá? Ué, saiu? Estranho? Bem, vamos voltar aqui. A razão áurea, ela aparece muito quando você está fazendo arquitetura. Como eu falei para vocês, na minha opinião, onde você desenha um quadrado tem a razão áurea. Okay? Mas as pirâmides são assim, é de praxe, se você fala da razão áurea, imediatamente você se refere às pirâmides e você vai demonstrar cabalmente que nas pirâmides está presente o número áureo, o π, e 1/1000º da distância da Terra à Lua, por exemplo, codificados pelos discos voadores que ensinaram os egípcios a construir as pirâmides. Tá? Gente, é explicado assim. Sabe? É porque, evidentemente, quando se fala dos antigos, a nossa arrogância de hoje em dia não nos deixa supor que eles eram capazes, por exemplo, de construir as pirâmides sozinhos. Eles precisavam de ajuda do espaço exterior. Porque isso é sério. Para quem leu Eros, Deus Astronauta, sabe do que eu estou falando. Okay? Bem, mas grande parte dessas teorias é baseada em medidas. Bem, hoje em dia é impossível medir a pirâmide, porque a pirâmide foi erodida, tiraram pedras, fizeram diabo a 4, e também porque não há nenhum registro histórico das medidas das pirâmides. Os egípcios, por exemplo, não deixaram nenhum registro quanto mediam as pirâmides. Então você, usando medidas aproximadas, dependendo se você quer mostrar que o número áureo está presente ou não, usando o fato que 5/3 e 8/5, se você dividir um segmento em 8 ou em 5, é algo bastante frequente em arquitetura, é inevitável que você encontre o número áureo dando sopa por aí. Tá? Eu só queria chamar a atenção de vocês para o tipo, como é que o pessoal se relaciona com o número áureo, esse mysterious step, o degrau misterioso na pirâmide, né? Que é basicamente o que o pessoal faz. Por que eu estou mostrando para vocês? Alguém está vendo uma espiral aí? Difícil, né? O que vocês acham? Está ali uma espiral. Ou seja, você coloca ela em cima. Eu olhei bastante para essa espiral, para ser sincero, e eu não consegui ver essa espiral passando por nenhum ponto relevante, exceto aquela parte disso aqui, que é o centro da pirâmide. Ou seja, isso é uma espiral colocada no centro da pirâmide, isso não quer dizer que a pirâmide foi construída segundo o plano de uma espiral logarítmica, e certamente não quer dizer que o número áureo está presente na grande pirâmide. Embora o site de onde eu tirei essa figura diz explicitamente que essa espiral mostra que a pirâmide foi construída com base no número áureo. Essa aqui, inclusive, nem é, pelo que eu pude medir, nem é uma espiral baseada no retângulo áureo. Uma espiral, essa aqui tem, o parâmetro dela é 1,35 ou 1,37, e não 1,618, né? Bem, outro desenho, agora nós estamos em sessão cineminha, tá? Eu vou apenas mostrar uma série de coisas para vocês, vou ficar comentando para vocês verem o nível de sofisticação que o pessoal que busca, quem busca muito e já sabe que está lá, entre aspas, vai acabar encontrando. Ok? Então vocês têm as pirâmides aqui. Essa aqui é uma vítima frequente do pessoal do número áureo. É o exemplo clássico que é dado de como o Partenon foi construído segundo a proporção do número áureo. Isso depende muito de quem mede, quando, e depende muito de onde que você tira as medidas. Por exemplo, esse freguês aí, ele cortou os degraus. E cortou o frontispício. Tá? Esse freguês aqui, como vocês podem ver, ele já incluiu os degraus. Para ele é mais conveniente medir pelos degraus. Eu aponto para vocês outra coisa, quando vocês forem ler textos dizendo que a razão áurea está aqui ou está ali, é vocês prestarem atenção na grossura dos segmentos que são usados para marcar os locais onde estão sendo feitas as medidas e se perguntar por que esse segmento está aqui. Essa coluna aqui, ela não é reta, ela é
cônica. Os gregos faziam as colunas assim para prevenir, para fazer determinadas ilusões. Então, isso aqui foi colocado a posteriori. Não há nenhum registro que os gregos quiseram colocar aquilo ali. Okay? Isso é uma interpretação moderna. E, mais uma vez, essas linhas grossas para medidas é uma coisa muito interessante. Nós estamos falando de razões. Razões, um quociente de duas medidas. Se você varia um mínimo que seja, em particular o denominador, você pode fazer a sua razão variar no intervalo muito grande. Então, a maior parte das medidas aqui, elas são tomadas já em pontos convenientes, mas com uma determinada flutuação que permita você dizer, essa medida que eu quero, porque essa é da razão áurea. Essa é uma constante, quando vocês forem dar uma olhada nisso, prestem atenção. Então, outro Partenon com outro retângulo diferente encaixado nele, vocês veem cheio de símbolos de razão áurea ali, né? O pessoal já toma como exemplo. Mais um desenho que você faz o que você bem entende. Tá? E por sinal, ninguém sabe exatamente como era o Partenon. O Partenon também já foi dilapidado, erodido. Isso aqui é a Catedral de Notre-Dame de Paris. O máximo que eu pude medir aqui, eu achei um bando de quadrados e algumas coisas em razão 8/5 e 3/8 e 3/5. Tá? Agora, com essa grossura de linha aqui, vocês imaginam na fachada de Notre-Dame, que essas linhas aqui devem ter pelo menos alguma coisa em torno de, sei lá, vamos chutar, 2 metros? Notre-Dame é um edifício grande, alto. Então vocês imaginam que a grossura dessas linhas é bastante razoável, que, claro, torna impossível você fazer qualquer comentário baseado em medidas que dão 1,618 de quociente. Tá? Mais um exemplo aqui, essa aqui é uma torre de Minneapolis, um dos marcos da cidade de Minneapolis, nos Estados Unidos, e que supostamente foi construída na proporção áurea. Vocês vão notar que numa fotografia em perspectiva, assim, certo? Nós estamos vendo a torre distorcida, olhando para cima. Essa marca aqui não tem o menor sentido, além do mais, porque essa marca aqui não tem nenhum ponto realmente razoável da figura. Ok? Aqui tem uma região, toda essa região aqui, cheinha de pontos razoáveis para você marcar e sair medindo. Escolheu-se, claro, o ponto que conduzia ao que a pessoa já achava que estava lá. Isso vai longe. Deixa eu pegar, por exemplo, com vocês, isso aqui. São coisas de brincadeira, tá? Isso é uma bicicleta. Então, esse diagrama, evidentemente, com essas medidas aqui, e essas medidas mostram que a bicicleta foi construída na razão áurea. Bem, esse é meu favorito, certo? Os anéis de Saturno, e eu desafio vocês a estimarem a precisão exata dessa medida aqui, que permite dizer que os anéis de Saturno, o interior e o exterior, estão em razão áurea entre si. Tá? Cabe a Terra aqui no meio, cabe algumas unidades astronômicas. E violinos. Isso aqui é um exemplo clássico do que se você faz um suficiente número de medidas e as multiplica, divide, soma e subtrai, ou só sai dividindo com um número suficiente de medidas bem posicionadas a priori, você vai achar a razão áurea. Né? Eu gostaria muito de ter um trabalho de um francês, eu não consegui colocar a mão nele até hoje, que ele ficou tão irritado com esse negócio que ele foi no mercado das pulgas em Paris, pegou a primeira barraquinha, aquelas barraquinhas que vendem coisas antigas, lixo velho, coisa assim, mediu a barraquinha e fez algumas contas simples e mostrou que aquela barraquinha, os antigos, os discos voadores, tinham codificado naquela barraquinha o número E, o número π, a razão áurea e uma série de outros números interessantes. Certo? Simplesmente usando as medidas que ele fez ali na hora. Ok? Bem. Vou falar um pouco de pintura. Pintura é outro ramo bastante caro
ao pessoal que o Martin Gardner chamou os cultuadores do número de ouro. O jogo aqui consiste no seguinte: você escolhe um ponto da pintura que não tem absolutamente nada a ver, exceto que se você traçar retângulos a partir dele, eles vão ser mais ou menos parecidos com o retângulo áureo. Tá? Por exemplo, nessa pintura, aquele ponto escolhido ali para dividi-la em retângulos áureos, bem, eu deixo para vocês, quem quiser um... Oi? Santa Cedo dali. Essas faces são todas retângulos áureos, as faces do octaedro. Não, as faces do octaedro não. As faces do octaedro não. Não, as faces do octaedro são triângulos, as seções são quadrados. Você está falando o que você quer dizer, provavelmente, é que... eu esqueci de dizer, o retângulo áureo, vocês que ensinam geometria devem ter percebido, o retângulo áureo não aparece em geometria elementar. Tá? Nenhum de vocês deu um curso de geometria plana em que o retângulo áureo aparecesse de modo natural. A primeira aparição séria do retângulo áureo em geometria é quando você estuda o dodecaedro. Certo? Aquele modelo do dodecaedro que você constrói com 3 retângulos enfiados ortogonalmente um ao outro, aqueles sim são retângulos áureos. Tá? Aqui você tem um dodecaedro, sim. Ok? Você está vendo as faces, as faces pentagonais, né? Mas você vê, esse retângulo que está aqui, ele é uma seção plana, ele não tem absolutamente nada a ver com o retângulo áureo. Tá? Na verdade, a sugestão aqui é que isso não tem nada a ver com o ambiente em que a pintura está se processando, é simplesmente que ele escolheu aquele ponto ali e desenhou um retângulo. Ele está basicamente pegando esse retângulo grande, escolhendo um ponto dentro dele e dizendo retângulo, que o que vai sair é o retângulo áureo. O que deve ser discutido aqui é se esse ponto aqui tem alguma significância ou não, algum significado ou não. Tá? A questão aqui é meramente plana, não tem a ver com espacial. É claro que se você for considerar esses pentágonos aqui, aí sim, por natureza de ter escolhido um pentágono, então tem razões áureas andando solto por aí. Tá? Essa é uma vítima tradicional. Isso aqui é representativo. O que esse retângulo está fazendo aí? Sabe, essa é a pergunta. Esse retângulo foi colocado em cima da figura e depois deslizado e ajeitado, provavelmente para que o narizinho da pobre coitada ficasse aqui no meio. Bem, eu coloco um retângulo áureo onde eu bem entender, e isso não quer dizer que ele estava... Não. Essa cultura caceta e planeta que nós temos é um problema muito sério. Né? Mas vocês veem, esse retângulo aqui não está colocado em nenhum ponto relevante. Você poderia tentar ver o que esse ponto aqui tem de interessante, esse e esse. Tá? Isso aqui é tentar colocar uma intencionalidade onde não houve nenhuma. Tá? Criou-se um mito que Leonardo da Vinci usava a razão áurea em seus trabalhos. Isso é um mito. Eu tive a tristeza de ir na exposição Leonardo da Vinci em São Paulo e ver esse mito colocado num vídeo como algo oficial comprovado historicamente. Oi? Então, onde os colegas estão aqui, o fato de gregos usavam essa razão para deixar a beleza? Olha, o meu ponto é o seguinte: não há absolutamente nenhum registro grego que eles tivessem usado isso. Tá? Os gregos conheciam a razão áurea culturalmente, mas Fídias, o escultor, a partir de quem o numeral é chamado de Fídias, tá? Ele não está registrado em nenhum lugar nada que ele usava a razão áurea. Ele certamente usava quadrados, com certeza, e usava razões 8/5 e 5/3. Tá? Na ausência de um registro histórico, tudo que o pessoal faz é supor que, e na hora que você supõe que, você vai lá e acha uma medida que dá certo. Ok? Não há registro de nenhum pintor desse que eu vou mostrar para vocês que tenha usado conscientemente a razão áurea, à exceção de Dalí, que experimentou com a razão áurea e deixou registrado. Eu vou brincar com a razão áurea para ver se acontece alguma coisa. Tá? E um outro, não sei se Klee ou Kandinsky, agora eu não me lembro o nome. Tá?
Uma vítima favorita dos cultistas é Mondrian. Mondrian gostava de fazer isso. E eu suponho que não é surpresa nenhuma para vocês que aqui, numa tela de Mondrian, cedo ou tarde apareça um retângulo áureo ou aproximadamente áureo. Tá? Por outro lado, aparece uma quantidade infinita de retângulos que não são áureos, o que ninguém comenta. Ok? Claro. São exemplos assim, você pega uma pintura abstrata, pega uma composição, coloca um pentagrama em cima, automaticamente estamos no domínio da razão áurea. Eu vou passar um pouco mais rapidamente, tá? Porque eu começo a ficar repetitivo. Essas são coisas aleatórias que eu fui pegando na internet, tá? O que esse triângulo está fazendo aqui? O que essa estrela está fazendo aqui, então? Você pegou 2 pontos aqui. Vai que o indivíduo, inclusive, pensou em fazer a composição com as 2 cabeças, embora essa ponta aqui esteja bem longe dessa cabeça, né? Vai que ele pensou em fazer essa composição, uma composição bonita até. Isso não quer dizer que ele tinha em mente a razão áurea, isso quer dizer simplesmente que ele usou uma estrela de 5 pontas como base de sua composição, e aí a razão áurea aparece inevitavelmente, não intencionalmente. Simetria, exatamente. Aqui o nosso amigo, isso aqui é Rembrandt. Eu demorei a descobrir o que isso queria dizer. Isso aqui quer dizer que essa altura divide a base em razão aproximadamente áurea. São, bastante. Eu sou capaz desse trabalho também. Outro, bastante votado, que é Seurat, um maravilhoso pintor francês. Eu olhei muito para essa pintura. E, exceto achar que esse ponto aqui tem alguma coisa interessante, embora tenha uma boa região aqui, onde poderia ser interessante, os outros pontos aí, para mim, você desenha os retângulos onde você bem entende. Seurat ainda tem essa interpretação, à vontade do freguês, né? Bem. Ops. Errado. Deixa eu... Perdão. Não, é que aqui eu tenho que... Ordem certa. Bem, outra coisa é discutir as aparições do número áureo na natureza. Elas são de 2 naturezas. Você manifesta de 2 maneiras. Você pode falar de espirais logarítmicas e você pode falar de crescimento, que são, na verdade, esse fenômeno aqui é um fenômeno de crescimento. Esse padrão que vocês estão vendo, espirais logarítmicas, ele é a resposta a um problema de crescimento, de empacotamento otimal. Eu não sou autoridade para falar nisso. E você vai ver essas coisas baseadas também em problemas de crescimento de plantas e outras coisas. É uma área interessante de ciência chamada filotaxis. Tá? Mas, primeiro vocês vão notar que as espirais aqui, pela simples curvatura delas, elas são... Não tem nada a ver com a espiral logarítmica, com a espiral áurea. Elas são espirais quase bem próximas circulares, embora muita gente diga que isso aqui é a razão áurea na natureza. Por sinal, isso aqui é um dos mais belos padrões que a natureza tem a oferecer. Hein? Não acho que eu estou falando mal das espirais logarítmicas, não. Esse padrão aqui é um padrão de uma beleza assim, espantosa. Você pode passar horas em zen olhando para esse negócio e não se cansar. Okay? Os padrões de espirais intercaladas, e espirais no sentido horário, espirais no sentido anti-horário, e várias vezes o número de pontinhas nas espirais são os números de Fibonacci, que aparecem não por causa da razão áurea, mas aparecem como solução de um problema de empacotar esse negócio do jeito mais econômico possível, seguindo determinadas restrições. Tá? Isso aqui é um cone de pinheiro com as espirais. Isso aqui é um objeto maravilhoso, é pena que a resolução aqui é muito baixa. Isso aqui é um brócolis. Um brócolis americano, e que, como um parênteses, tem uma estrutura extraordinária de fractal, porque esses conezinhos que vocês estão vendo em espiral, eles vão se reproduzindo infinitamente uns na superfície dos outros, em escala cada vez melhor. Essa estrutura aqui é uma estrutura espantosamente bela, onde aparecem
as nossas espirais logarítmicas. Aqui só para... Esse demora a carregar. Aqui só para a gente se deliciar olhando uma tela em branco. Bem, como era só para a gente se deliciar olhando um girassol, eu vou passar para essa aqui. Isso aqui é um miolo de girassol também, com aquela estrutura linda de espirais. E aqui, em 99% dos casos, se vocês contarem quantas espirais são e quantos pontinhos tem cada espiral, vocês vão ver os números de Fibonacci. Agora, as maldades que fazem com os coitados dos bichinhos, para mostrar que eles são construídos segundo a razão áurea. Tá? Eu vou passar sem comentários, apenas pedindo para vocês lembrarem que se você tem segmentos suficientes, qualquer coisa vai exibir a razão áurea para vocês. Formiguinha. Vocês podem ir julgando se essas divisões têm alguma coisa a ver ou não. Mais uma formiguinha. Um golfinho. Borboleta. Notem bem outra coisa. Isso aqui, numa borboleta, isso aqui é um ponto de pelo menos meio centímetro de diâmetro. Porque isso não é um ponto que você possa medir com precisão aqui milimétrica para que a razão dê 1,618. Não, há uma grande variação de medidas aqui e você basicamente fajuta a proporção para onde você quiser. Aqui nós temos o meu coitadinho, um pinguim. Tadinho dele, né? Aqui é outro exemplo clássico, né? A quantidade absurda de retângulos aqui. Se você não encontrar o retângulo áureo aqui, você deu muito azar. Aqui as nossas espirais. Esses aqui são os exemplos mais belos de espirais da natureza. Essa aqui é a concha do Nautilus. Tá? Infelizmente, apesar de tudo o que dizem, o Nautilus não tem o número de ouro. Não se encontrou até hoje um Nautilus que fosse construído com base cuja espiral fosse construído com base no retângulo 1, de proporção, o retângulo áureo, ele ia ser banido da tribo, porque ele ia ser anormal. Tá? Os Nautilus, em geral, são construídos espirais logarítmicas desse tipo, as proporções variam entre 1,3 e 1,4 naqueles retângulos que eu coloquei para vocês. Mesmo assim, é um prazer extraordinário a gente olhar para essas curvas. Né? Elas são... Vocês notem aqui a beleza disso aqui é o animal que cresce, ele mora aqui, aí ele cresce, ele precisa de uma casa nova, porque o grandinho, né, ele está crescendo, mas a casa nova é exatamente da mesma forma que a casa anterior, apenas proporcionalmente maior. Então, o que vocês estão vendo aqui, se vocês fossem calcular, digamos, a área dessas seções aqui, vocês estariam vendo uma progressão geométrica. Perdão, uma progressão geométrica no volume. Tá? E vocês veem aqui a ideia de crescimento autossimilar. O Nautilus sempre mora aqui, na última casa. Quando ele cresce, ele sobe mais um pouco, fecha aqui e usa as casas anteriores para flutuar. Ele enche e esvazia de água. Aqui, vocês veem uma propriedade da espiral logarítmica. Eu não cheguei a falar para vocês muito da espiral logarítmica, mas a espiral logarítmica, pelo menos que eles estão querendo mostrar aqui, sugerindo que é a razão áurea, mas que não tem nada a ver, é que esses segmentos, a partir do centro, estão em progressão geométrica. Essa é uma outra maneira de você definir a espiral logarítmica, fica perfeitamente claro quando você escreve a equação polar da espiral logarítmica. Eu vou acabar em 10 minutinhos, tá? Espero que eu não esteja tomando demais o tempo de vocês. Eu queria falar duas coisas rápidas. Uma é que esse negócio que o retângulo áureo é o retângulo mais bonito, o retângulo mais chique, o retângulo sei lá mais o que, você pode ver uma experiência. Foi feita essa experiência. Essa experiência você tem aqui, você simplesmente, nesse caso, você pôs 48 retângulos aí, todos de altura 1, mesma altura, e com bases variando de 0,4 até 2,5.
E você pede, faz uma votação. Se eu tivesse tido mais tempo para organizar, eu faria entre vocês. Você pede para as pessoas escolherem o mais bonito. O rapaz fez essa experiência, George Markovsky. Todo mundo não. A maioria, a vasta maioria, cravou aquele retângulo marcado com 1,83 ali. Tá? O retângulo áureo está marcado com φ ali. E curiosamente, ninguém gosta de retângulos em pé, todo mundo gosta de retângulos deitados. Então o retângulo 1 sobre φ, que está marcado ali, que é o retângulo áureo em pé, teve péssima votação. Tá? Então, vocês veem, esse é um fato. Você ouve falar que o retângulo áureo é o mais bonito, que as pessoas o escolhem entre todos os outros, você pode testar esse fato. Vocês não precisam acreditar nele. Tá? Ou seja, a gente não precisa repetir as coisas só porque a gente ouviu falar e acha bonito. Okay? Antes que vocês achem que eu estou puxando a orelha de vocês, de alguns que provavelmente já falaram isso com os alunos, eu já faço minha confissão aqui, eu também falava isso. Tá? Então, se vocês entendem que eu estou puxando a minha própria orelha. Michel, o cartão de crédito foi coincidência ou foi intencional? Oi? O cartão de crédito foi coincidência ou intencional? Mede? Foi verdade. Mede? Dá 1,6? 1,6 é 8,500. Isso é intencional? Sim, dá perto. Dá perto. Provavelmente porque nós estamos embutidos de retângulos. Bem. Queria acabar. Ops, errado. Por sinal, antes de eu falar nisso, não, eu vou chegar nisso. Eu queria falar para vocês do que é considerado o lugar onde é armazenada a razão áurea, que é o corpo humano. Esse aqui é o homem vitruviano, Leonardo da Vinci, a reinterpretação, esse é o modelo do homem renascentista, e que se você mede assim, mede assado, daquele jeito, você vai tirar um monte de razões áureas aqui. Isso é usado como protótipo da razão áurea. Eu chamo a atenção de vocês que nenhum pentágono regular está aqui, embora o pessoal consiga desenhar um pentágono regular em cima disso. Essa mania de querer achar a proporção, o número áureo no corpo humano, é uma mania longa e vem basicamente de exercícios desse tipo, onde você desenha tantos segmentos quanto possível ou tantos retângulos quanto possível, e mais uma vez, você vai dar muito azar se você não achar a razão áurea. Isso é feito assim. Tem análises até para mostrar que os egípcios dominavam a razão áurea, quando não há absolutamente nenhum registro de que eles tinham conhecimento da razão áurea. Esse é o tipo de coisa que você pode fazer, né? Qualquer desenho geométrico que você põe em cima do corpo humano não tem nada a ver com a razão áurea, não. Eu coloquei apenas como exemplo. Essa aqui é a árvore da vida, com alguns chakras, tá? Qualquer coisa que você fizer assim, você vai tirar alguma relação geométrica. Isso aqui, eu vou me endereçar a esse ponto um pouco mais tarde, é o padrão de beleza feminino através da altura do umbigo. Tá? Eu chamo a atenção de vocês que o nosso amigo aqui, para mostrar que o umbigo divide a mulher em razão áurea, divide sua altura em razão áurea, ele quase que teve que colocar o umbigo no meio dos seios, o que é o que é um feito, né? Realmente espantoso. O anãozinho também em proporção áurea, tá? Mas dispensa comentários. Vou passar rapidamente aqui. Um braço, deixa vocês julgar a conveniência de escolher esses pontos. Um dedinho. Aqui até talvez haja alguma coisa, porque os ossos, eles crescem no feto com uma lei de crescimento que até certo ponto pode ser modelada é uma lei de crescimento recursiva que pode até certo ponto ser modelada por algo ser mais ou menos parecido com a série de Fibonacci. Então talvez esse aqui em particular não seja exagerado, mas mesmo assim vocês vão notar que as medidas aqui são bem um pouquinho forçadas, né? Exemplo típico, dentes em perspectiva, mas tomados como medida frontal
para dizer que tem razão áurea. Outro. Esse eu adoro. Essa é bem divertida, né? Vamos ser francos. Eu adorei quando eu encontrei essa. Um cardiograma, tá? Até o coração dá o pico aqui na razão áurea, ok? Isso aqui é uma série também, é bastante comum você tentar colocar retângulos na fisionomia humana e dizer que tem um padrão de beleza embutido no rosto que é regido pela razão áurea. Esse desenho de Leonardo da Vinci é usado muito frequentemente para fazer esse ponto. O fato é que não existe sequer um retângulo áureo aí, e praticamente não existe retângulo, se é um desenho feito à mão livre. Okay? Então não há medidas aí capazes de justificar essa afirmativa. Isso é normal. As moças podem babar. Tá? Nosso amigo George Clooney, em razão áurea. Razão áurea. Aqui não há, vocês veem, é só você traça o que você bem entende. Aqui mais um exemplo parecido com o do tigre, né? Se você coloca retângulos suficientes, você vai achar a razão áurea, que é uma máscara cheia de decágonos, pentágonos para proporções de beleza, sei lá o que. Isso aqui é que eu queria discutir com vocês, e eu encerro em 5 minutos. Isso aqui é um exercício dado em algum lugar dos Estados Unidos. Essa é uma página atual da internet, ok? Não é uma coisa antiga, isso foi feito de modo antigo para dar ideia dos alunos, para eles contextualizar. Ali em cima está escrito Finding the Gold, ou seja, achando o ouro. Então o que está aqui? Se diz, meça algumas coisas aqui assim, vai lá, divida e escreva seus resultados. O que é grave, isso aqui é o que está escrito aqui embaixo. Suas respostas devem ser próximas do número áureo. Se não forem, refaça os seus cálculos. Meça de novo e refaça os seus cálculos. Vocês veem? Isso é algo sério. Isso é o tipo de coisa que você prega dizendo, está lá, você só precisa enxergá-lo. Ele já está lá, não tem dúvida, isso é garantido. Então, um exemplo disso, eu retirei de um texto de uma autora brasileira. Esse é o livro Número de Ouro e Razão Áurea, da professora Maria Salete Benbeguti. Tá? No meio desse livro vocês vão encontrar, eu copiei textualmente, vocês vão encontrar isso aqui. Quando procuramos com carinho, podemos encontrá-lo em toda parte. Veja só. Qualquer peça que se quebre na metade poderá ser recomposta, mas se atingir a marca de 1/φ, não terá conserto. Você acredita? Eu não. Isso não tem sentido. É apenas mais um desses clássicos exemplos de oba-oba. Isso aqui, essa frase, como vocês podem ver, não tem o menor sentido. Mas está sendo colocada aí de modo autoritário, como se fosse uma verdade comprovada. Fala-se do ciclo o ciclo menstrual da mulher. O ciclo menstrual da mulher é de 28 dias, portanto, 1/φ de 28 será 17,5, onde a fase final do amadurecimento, sendo garantida a fertilização. Isso é falso. A fertilidade máxima é no meio do ciclo menstrual, com 14 dias. Uma planta frutífera estará com as mais saborosas frutas exatamente quando atingir 1/φ da carga total. Ninguém sabe qual que é a carga total de uma árvore e por que isso é verdade ou falso, nunca nos é dito. E mais, entre os bovinos, a desmama ocorre aos 8 meses. Sua alimentação à base de leite, mas quando atinge 1/φ desse período, começa a procura desses outros alimentos. Isso é dito sem referência, é dito sem sequer uma fonte, e é simplesmente jogado para que todos nós acreditemos como vindo de alguma outra fonte. Por que eu estou falando isso para vocês?
porque eu queria voltar no exemplo final aqui, que é o seguinte. Aqui vocês têm a ideia da beleza feminina através da medida da altura do umbigo. A teoria por trás, isso vem de um trabalho chamado Número de Ouro, escrito na França em 1940, Le Nombre d'Or. A teoria que está sendo colocada aqui é uma teoria mais sutil do que meramente a beleza feminina. A teoria que está sendo colocada aqui é que diferentes raças têm diferentes níveis de desenvolvimento espiritual. Que o nosso umbigo, como sendo a nossa ligação com a mãe, a origem da vida e tudo, ele tende a subir até atingir um nível ideal, que é o nível da razão áurea, tá? De acordo com o desenvolvimento espiritual da raça que você está medindo. Isso é muito mais sutil do que usar isso apenas como padrão de beleza. Muito bem. Então aqui vocês têm mulheres de várias raças, mensuradas de acordo com o seu umbigo, mas aqui é para indicar o desenvolvimento espiritual da raça que elas pertencem. Muito bem. Aqui vocês têm mulheres de outras raças que evidentemente têm um desenvolvimento espiritual bastante inferior, são raças atrasadas. Ok? Isso não está explícito no texto, mas está implícito. Muito bem, nós estamos falando da França, de 1940, França de Vichy, já ocupada pelos nazistas. Deixa eu perguntar para vocês, quem são as mulheres menos espiritualmente, quais são as raças menos espiritualmente desenvolvidas que estão apresentadas aqui? São duas, quais são? Judeus e negros. Okay? São essas duas que estão aqui. Letra K, uma negra de algum lugar da África. Letra M, uma mulher judia apresentada como protótipo da raça. A mensagem final que eu queria deixar para vocês é essa. Vocês veem? A gente domina uma linguagem muito importante. Nós somos professores de matemática. Nós temos uma determinada autoridade. Okay? Nós conhecemos o assunto que a gente fala. Se a gente chega para um indivíduo qualquer e digo, o número 1 mais raiz de 5 é mágico por causa disso, por causa daquilo, essa pessoa tende a acreditar na gente. Porque nós somos autoridades. Tá? A gente tende a achar que matemática é um negócio simples, não tem tanta consequência, etc, etc. Eu estou apresentando para vocês essa consequência de um uso pervertido, sabe, de um uso direcionado para a teoria racista, de números, um número simples, no caso o número áureo. Um outro número que tem uma outra escala numérica que tem consequências sociais duríssimas é a escala de QI. Okay? Você rotula um indivíduo a partir de um número e a partir daí você toma decisões sociais, decisões educacionais, baseadas no número que você cravou na testa desse indivíduo. Isso é muito, muito, muito perigoso. Tá? Parte da nossa responsabilidade como professores, é fazer com que, quando a gente fale de números, evitar que eles sejam usados desse modo, sabe? Como ferramentas de opressão, ferramentas de discriminação, que é o que vocês estão vendo aqui. Tá? Nós temos que lutar para que esses números sejam usados com responsabilidade e muitas vezes isso passa por simplesmente explicar o significado deles. Tá? Em particular, eu espero que vocês saiam daqui com um pouquinho, sabendo um pouco mais do significado do número de ouro. E é isso. Obrigado a vocês. Desculpem ter prendido vocês tanto tempo.